Olá pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não faço vídeo, estou bem atrasado com meus vídeos, mas eu quero pelo menos deixar uma breve resenha dessa obra aqui, Acontecimentos na Irrealidade Imediata, do Max Blecher. Essa obra aqui saiu pela Ailon Editora. Na verdade, a primeira edição dessa obra, ela saiu pela extinta Kozak Knife em 2013, e essa edição presente, a da Ailon, é de 2022. Então a obra Acontecimentos na Irrealidade Imediata. Aliás, esse livro aqui foi um presente de aniversário do Dr. Ulisses Brandão, meu amigo Ulisses. Então estou dedicando esse vídeo aí para o Ulisses também, que é um parceiro aqui do canal, está sempre presente. Bom, Max Blecher, ele nasceu em 8 de setembro de 1909 em Botoșani, um dos principais nomes da literatura da Romênia, e ele é frequentemente comparado pela crítica especializada a Franz Kafka, Bruno Schulz e Robert Walser. O pai de Max Blecher foi um comerciante judeu de muito sucesso, né? Ele foi proprietário de uma loja de porcelanas, e o Blecher ele frequentou a escola primária e a secundária na cidade de Roman, na Romênia. O Blecher ele partiu para Paris para estudar medicina, porém pouco tempo depois, em 1928, ele foi diagnosticado com o mal de Pot, que é uma tuberculose óssea que afeta a coluna vertebral, e isso fez com que o Blecher fosse forçado então a abandonar os seus estudos, né, por conta dessa condição. E ele procurou vários tratamentos, né, em vários sanatórios, como por exemplo no Berck-sur-Mer, lá na França, em Leising, na Suíça. Também procurou aí tratamentos na Romênia, mas enfim, ele estava diante de uma condição terrível, e durante os 10 anos restantes de sua vida ele ficou confinado à sua cama, né? Praticamente imobilizado pela doença, mas apesar da sua condição, ele escreveu e publicou a sua primeira peça em 1930, um conto chamado Errante, na revista literária Billet de Papagao. Ele contribuiu para a revista literária de André Breton, Le Surréalisme ao service de la Révolution, e manteve também uma intensa correspondência com os principais escritores e filósofos de sua época, como o próprio André Breton, André Gide, Martin Heidegger e tantos outros, né? E em 1934 ele publicou o seu primeiro livro de poesia, Corpo Transparente, que é um livro que eu tenho muito interesse em ler. Em 1935, os pais de Blecher se mudaram, né, para uma casa na periferia de Roman, onde ele continuou a escrever até a sua morte, que foi em 1938, aos 28 anos de idade. Então, durante a sua vida, ele publicou duas outras obras importantes, né? Uma delas é Acontecimentos na Irrealidade Imediata, essa aqui eu tenho em mãos, e Corações Cicatrizados, bem como uma série de pequenas peças em prosa e artigos e também traduções. Sua estreia foi então em 1936 com um romance surpreendente, Incidentes da Irrealidade Imediata, que lhe conferiu o estatuto de escritor e que até hoje fascina os leitores, né, por sua autenticidade, originalidade e sensibilidade. É considerado uma obra importante, né, é uma joia da literatura romena, Acontecimentos na Irrealidade Imediata, que foi publicado então originalmente em 1936. É um livro assim fragmentado, né? Ele tem aquela ambientação tanto onírica
que é muito interessante, e a maneira como ele coloca isso, né, como ele transcreve a sua narrativa nessa ambientação. E o Blecher, então, ele escreveu essa obra entre os anos de 1930 e 1934, mergulhado em memórias vívidas de sua infância e juventude. Então, nesse sentido, a obra tem um pouco de memorialismo, né, pessoal, e a história se constrói a partir de um conjunto de vivências que o autor batizou de crises de realidade. Então, é um conflito aí entre os limites, né, da realidade, da percepção da realidade, daquilo que é como um sonho, né, ou a realidade sob a perspectiva de um sonho. A vida sob a perspectiva de um sonho. Então, momentos de vertigem que acabaram levando a desmaios passageiros, né? Por conta da condição de saúde do Blecher, me parece muito interessante essa ambientação onírica, essa fugacidade, porque ele sabia que a qualquer momento ele poderia deixar de existir, poderia morrer, e mesmo a condição dele de estar paralisado numa cama, com o sofrimento da doença, já colocava ele numa outra perspectiva, né, em relação à própria vida. E com uma precisão quase que implacável, o Blecher, então, ele descreve as circunstâncias em que essas crises surgiam, né, essas crises de desmaios, né, e os objetos que as desencadeavam, né, aquilo que levava a esses surtos de desmaios, né, que eram passageiros, mas com uma certa ocorrência. Então, qualquer objeto, uma pluma, um anel, uma boneca de cera, um pedaço de renda, qualquer objeto poderia levar ele a esse tipo de crise, né? E quando ele transforma, então, as suas crises em literatura, não é que o Blecher tentava buscar esgotar, né, essas crises. E ele não é que ele usava a escrita também como uma espécie de refúgio, alguma coisa terapêutica nesse sentido, né, para suas próprias tormentas interiores. É como mais ele está mais como um observador e um narrador das suas próprias vivências, sem tentar passar qualquer tipo de receita, né, de terapia com aquilo que ele estava vivenciando dentro da literatura. Então, o Max Blecher, ele é um autor que enfrentou o grande sofrimento, mas que transformou o seu medo, né, o medo da morte, em criação. E a descoberta da doença, obviamente, mudou radicalmente a sua vida, né, os seus planos. E então, mesmo acamado, ele continuou a escrever no quarto, né, da maneira que dava para ser feito. E mesmo doente, ele manteve uma intensa atividade intelectual, né, colaborando com revistas, escrevendo, e aí sempre em contato num ambiente artístico, né, ouvindo música como bar, olhando álbuns de reprodução de arte, né, ele foi muito admirador de Salvador Dalí. E a intensa correspondência também, né, especialmente com Geo Bogza, que também foi uma personalidade no mundo literário. Ele reflete o sentimento, então, de amizade, a alegria de viver e escrever. Ele impressiona o leitor nesse sentido, né? Ele não se entregou, ele não se submeteu à sua doença, ele
fez dela um motor para produção, para produzir, para transformar em arte a sua dor, a sua doença, a sua condição. E só por isso merece aí respeito. Então, nas cartas que ele manteve, ele frequentemente se referia à experiência da escrita, né, que acabou, né, absorvendo ele completamente. Ele dizia o seguinte: tudo que faço, tudo que vivo é uma tontura e uma alucinação, como se eu tivesse fumado ópio. No fim das contas, a vida é a mesma, tão sonâmbula, quer você tenha fumado ópio ou não. Então, uma descrição dele nessas correspondências, em que ele fala da condição dele, desse sentimento, dessa perspectiva da vida diante da doença e, ao mesmo tempo, relacionando tudo isso com a sua produção artística, né, com a sua produção de escrita. Então, ele morreu em 1938, lá em Romã, né, antes de completar 29 anos. Então, estou sugerindo como leitura aí, uma boa leitura, tá, do Max Blecher, Acontecimentos na Irrealidade Imediata. E é isso. Se você já leu o livro, faz o seu comentário aí, deixa o seu comentário aqui no canal. Se não leu, deixa aí a sua opinião. Se quiser fazer alguma pergunta, o que tiver ao meu alcance, certamente será atendido. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like, deixa o comentário. E lembrando, no próximo sábado, então, dia 2, eu estarei lançando finalmente o meu novo livro de poesias, que é o Evangelho segundo as HQs. O lançamento será na Flip, em Paraty, na Festa Literária Internacional de Paraty, no sábado às 10 horas no estande da editora Mondro. Então eu estarei lá, quem não puder comparecer, né? Vou deixar aqui o link para quem estiver interessado. Adquira o meu livro, compre o meu livro, você estará ajudando também o canal. E é isso. Um grande abraço e até mais.